Oi, boa tarde, quarto ano. Tudo bem com vocês? Vocês já receberam a nossa atividade dessa semana? Vamos lá. Tia tá passando por aqui para explicar para vocês que eu tenho aqui exercício de português referente ao tema vocativo e aposto, que é o assunto dessa semana. Vocês vão responder na casa de vocês. Tenho aqui muito fácil, que a professora vai estar passando para vocês aí sobre memória visual. Muito fácil, a mãe de vocês vai explicar em casa, porque é tão fácil, vocês vão gostar. Tenho aqui também sobre elemento neutro da multiplicação, que é matemática. Sobre matemática, a tia vai passar com aula especial para vocês, não é agora, mas eu vou explicar em outro momento, certo? As atividades de matemática. Sobre as estações do ano, o assunto que vocês vão estar lendo é na casa de vocês e respondendo a atividade. E aqui, muito fácil também essa atividade sobre as estações do ano, vocês vão fazer na casa de vocês. E aqui, matemática, tentem fazer, mas eu vou fazer um outro vídeo explicativo do assunto de matemática desta semana, certo? Vamos agora, eu preciso que vocês peguem os livros de vocês, aí na página 69, para a gente relembrar esse assunto aqui que vocês já viram o ano passado, mas aí veio do quarto ano de novo e vocês precisam saber. É acentuação gráfica, sobre ortografia. Aí no livro de vocês, na página 69, vocês têm assim, releia o trecho do mito As Estrelas nos Olhos dos Meninos. Na aldeia indígena, fogueiras eram acesas logo que escurecia, e as famílias se reuniam em torno delas para se esquentar do frio da noite, comer e conversar. Letra A. Separe a sílaba das palavras destacadas. As palavras que estão aqui destacadas, vocês vão separar as sílabas. Eu já separei aqui no quadro. Quais são as palavras? Indígena, famílias, reuniam, esquentar e comer. Vocês vão separar na letra A. Letra B. Sublinhe a sílaba tônica de cada palavra. Vocês lembram o que é sílaba tônica? Sílaba tônica, tá aqui no livro. É a sílaba pronunciada com a mais intensidade na palavra. É a sílaba pronunciada com mais intensidade na palavra. Ou seja, qual é aquela sílaba que eu falo com mais força, que eu pronuncio com mais intensidade? Por exemplo, na palavra indígena, eu falo a sílaba com mais intensidade. Qual é a sílaba? Indígena. De. Famílias. Famílias. Eu puxo mais para qual sílaba? Olha, famílias. É o mi. Reuniam. 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 Ni. Esquentar. Esquentar. Tar. Comer. Comer. Qual é a sílaba que eu falo com mais intensidade? Comer. Me. Muito bem. Aí vocês vão sublinhar a sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba que eu falo com mais intensidade. Quesito 2. Distribua as palavras da atividade 1A no quadro abaixo, de acordo com a posição da sílaba tônica. Ou seja, tem esse quadradinho aqui dizendo o seguinte: antepenúltima sílaba, penúltima sílaba, última sílaba. O que é que ele quer dizer com isso? Dessas palavras aqui, quais são as palavras que terminam, que a sílaba tônica é a antepenúltima? Antepenúltima, vamos fazer o seguinte aqui, olha, na palavra indígena, vamos pegar esse exemplo. Eu tenho aqui última, penúltima, antepenúltima. Então, se a sílaba tônica for aqui, ela está na última. Se ela está na última, ela é uma o quê? Oxítona. Se ela for na penúltima, ela está aqui, não é no meio? Quase no meio. Se ela for a penúltima, ela é uma o quê? Paroxítona.
paroxítona. Aqui é só um exemplo. Essa palavra aqui não é paroxítona. Ela é o quê? A sílaba mais forte é di. Indígena. A sílaba mais forte é di. Então, ela está na sílaba o quê? Última, penúltima, antepenúltima. Se ela está na antepenúltima, ela é o quê? Ela é uma palavra pró-paroxítona. Então, a palavra indígena é uma palavra pró-paroxítona. Vamos lá. No quadradinho aí, vocês colocam na antepenúltima sílaba quem é? Indígena. Qual é as palavras que a sílaba tônica está na penúltima sílaba, que é aqui no meio? Muito bem, famílias e reuniam. E agora, quais são as palavras que a sílaba tônica está na última sílaba? Muito bem. Aqui está na última e aqui também está na última. Esquentar. Olha só. Última, penúltima, antepenúltima. Última, penúltima. Não tem mais. Então, essas daqui que estão na última, elas são o quê? Oxítonas. Entenderam? Então, aqui na última sílaba, quais são as palavras? Esquentar e comer. Ficou, olhe. Indígena, famílias e reuniam e esquentar e comer. De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras se classificam como oxítona, paroxítona e proparoxítonas, como eu já expliquei para vocês. Oxítona quando é na última, paroxítona quando é na penúltima e proparoxítona quando é na antepenúltima. Passem aí para a página 70, por favor. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês pausam o vídeo, certo? E aí, pega, passa a página, responde o tempo de escrever e depois vocês retornam. Quesito 2. Leia estas palavras em voz alta. Tem um monte de palavras aí, certo? Letra A. Circule as oxítonas acentuadas graficamente. Qual é aquelas palavras que são oxítonas? Ou seja, que a sílaba tônica é a última palavra e que recebem acento gráfico. Ou seja, que recebe ou o acento agudo ou circunflexo. Poderia ser um tio também, não é? Acento gráfico. São as quais palavras? Vocês vão circular. Quais são as palavras que vocês vão circular? Dê um tempinho aí no vídeo. Voltando, vamos lá. Maracujá, chaminé, ninguém, armazéns, crachás, agogós, gilós, através, ipês, metrô, karatê e paletó. Essas são as palavras que são acentuadas na última sílaba. Portanto, elas são o quê? Oxítonas. Quais oxítonas devem ser acentuadas graficamente? Aí ele está fazendo uma pergunta na letra B. Quais oxítonas devem ser acentuadas graficamente? Ou seja, todas as palavras oxítonas terminadas em a, as, es, os, em e ens, elas devem ser acentuadas graficamente. Então, vocês vão colocar aí como resposta. Devem ser acentuadas as oxítonas terminadas em a, as, es, os, em e ens. Entenderam? Vamos agora para o quesito 4. Escreva o nome destas figuras geométricas: triângulo, retângulo e círculo. Observe a posição da sílaba tônica nesses nomes. O que eles têm em comum? A palavra triângulo tem a sílaba tônica na qual? Na última, penúltima ou antepenúltima? Na antepenúltima, isso mesmo. Retângulo, também na antepenúltima. Círculo, também na antepenúltima. Então, o que é que elas têm em comum? Todas são proparoxítonas e todas são acentuadas. Vamos agora para a questão 5.
Complete as frases com as palavras proparoxítonas. Letra A. Tracinho é o 7º dia da semana. Qual é o 7º dia da semana? Sábado. A Lua é o satélite natural da Terra. O Homem-Aranha usa uma tracinho. Muito bem, usa uma máscara para esconder o rosto. Complete agora a questão 6. Complete com o que se pode observar da acentuação das palavras proparoxítonas. Tracinho, nessa parte verde, viu? As palavras proparoxítonas são... Como é que a gente vai completar? Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente. Aí tem um exemplo. Árvore, médico, óculos, cutícula e número. Bom, aqui termina esse assunto de acentuação, com oxítona, paroxítona e proparoxítona. Eu vou fazer um outro vídeo para explicar outras atividades. Beijão para vocês!